Agora sim. Agora sim temos áudio. Eu estava com problema aqui. Me dá um ok aí se você está me ouvindo, por favor. Agora voltou o áudio. Eu estava desligado aqui. Hum? Amém. Ok, tá me ouvindo? Amém? Glória a Deus, irmãos. Hoje eu estou sem ninguém aqui para me ouvir, para me ajudar. E infelizmente eu fui tentar colocar o louvor aí, não deu certo, né? Mas amém. Mesmo assim, vamos orar, né? Fecha os seus olhos aí agora onde você estiver. Ora, peça para o Senhor te dar espírito de revelação, falar com você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te dou graças por esse tempo, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder falar aos irmãos sobre a palavra de Deus. Senhor, eu te peço, venha com espírito de revelação, ó Deus, no pleno conhecimento da verdade, leva-nos, Senhor, à maturidade, leva-nos, Senhor, à estatura do varão perfeito. Nós queremos, ó Deus, aprender cada dia mais. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos edificados nesse dia. Senhor, me usa de maneira sobrenatural, apesar de mim, apesar das minhas falhas, que o Senhor possa me usar com clareza. Dá-me, Senhor, palavras naturais para expressar as realidades espirituais que nós vamos falar aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Cadê os irmãos? Semana passada a gente tinha 30 alunos aqui, hoje só tem 14. Cadê o povo? Vamos lá. Aqui, nossa aula hoje de liderança espiritual. Amém? Agora eu estou só aqui me adaptando aqui, chat para eu poder acompanhar. Bem, irmãos, eu vou fazer algo diferente, um pouquinho diferente hoje na questão das aulas, né? Nós temos a aula 1, 2 e 3, eu vou fazer aula 1, aula 3 e aula 2. É por uma questão só de nós aí explorarmos melhor o tempo. A aula 2 é uma aula mais curta e eu acho, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ela é menos inspirativa que as outras, não que ela não seja. E então eu quero deixar a aula 2 para o final, que eu acho que vai ser mais produtivo o nosso tempo, apesar dela ser uma aula um pouco maior, ok? Os irmãos aí vão me dando o feedback, mas eu só estou preocupado de que tá faltando aí muita gente, né? Só Deus na causa aqui. Deixa eu ver. Aula 1, aqui. Amém, irmãos? Então vamos falar hoje sobre liderança espiritual. Nós temos que ter revelação do que é, na verdade, ser um líder na casa de Deus. Porque, infelizmente, muitos líderes ainda confundem ou ainda não têm revelação do papel, da importância, do papel principal do líder, ok? Então nós queremos trazer revelação desse papel do líder na edificação da casa de Deus. E esse desafio do líder
é na edificação de cada santo, de cada membro da célula, ok? Então nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e esse corpo deve ser ativado. Nós precisamos levar cada membro, cada filho de Deus a negociar o seu talento, achar o seu talento. E nós devemos, muitas vezes, a gente também tem que ir atrás do filho pródigo, do filho que se perdeu. Mas a grande chave aqui, né, o grande alvo, nosso grande alvo como líder é ativar o corpo de Cristo. O maior desafio do líder é trabalhar para que o corpo seja ativado. Presta atenção, o corpo seja ativado. E a gente precisa o quê? Ativar o corpo, por quê? Porque muitos membros do corpo estão paralisados. Nós temos o encargo de ganhar nossa geração, e nós só vamos conquistar isso quando os de um talento se levantarem, se tornarem produtivos. Nós nunca vamos ser uma igreja prevalecente, uma igreja que conquista essa geração, enquanto nós não tivermos a clareza de que o papel de cada líder é ativar cada um dos membros, cada um de um talento, ok? Nosso papel como líder esse é o foco principal. A gente só pode dizer que a igreja acontece de forma prática quando todos os de um talento decidem cooperar. Só temos um corpo quando todos os membros funcionam. Quando só um membro funciona no corpo por 5, ou seja, o que está querendo dizer aqui é assim, quando uma célula tem uma pessoa que funciona e o resto fica lá só participando, isso é uma aberração, isso não é um corpo, isso não é algo, não é o que Deus espera. Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender que o papel principal, um dos papéis principais, talvez o mais importante do líder de célula, é ativar o corpo. Quando eu falo líder aqui, estou falando de todos os líderes, mas principalmente o líder de célula. Ativar cada membro, ativar cada um do corpo. Então o nosso grande desafio não é mobilizar os de 5 talentos. Os de 5 talentos nós não precisamos fazer muita coisa, eles já fazem, eles já funcionam sem muito trabalho do líder. Mas o líder que não consegue mobilizar aqueles que são de um talento, que não leva a sua célula a funcionar como um corpo, levando todos os membros a serem ativados, essa é uma liderança que é fracassada. Ela vai ter um fracasso como líder, ok? Então uma célula só pode se multiplicar com o trabalho. A célula pode multiplicar muito bem com o trabalho de um membro. Às vezes um líder, o cara é sensacional, ele evangeliza, ele conduz a célula, ele faz tudo, cuida das pessoas, ele faz a consolidação, mas não é esse o nosso papel principal. Por quê? Porque essa célula não será um corpo funcionando, mas sim uma célula se multiplicando, e não é esse o objetivo nosso como igreja. Amém, irmãos? Então, nosso trabalho como igreja em células, como igreja de vencedores, tem 2 aspectos. Um é ganhar essa geração, mas a outra é edificar o corpo de Cristo. E essa edificação ela é mais importante, e ela não vai, na verdade, gerar esse sucesso de ganhar nossa geração se nós não fizermos a igreja funcionar como um corpo. Se, por outro lado, nós edificamos o corpo, levamos o corpo a funcionar, automaticamente, naturalmente, a geração vai ser ganha. As pessoas serão ganhas. E aí a gente tem uma missão de ganhar a nossa geração, e a gente pensa que, uma vez que essa missão está sendo feita, não importa se tem muitos ou poucos trabalhando, mas isso é um engano, infelizmente, porque não é a maneira que Deus deseja que nós façamos. Isso é
um grande engano. O nosso alvo é ativar o corpo. Presta atenção, líder, você que vai se tornar um líder, você que é líder. Nosso alvo é ativar o corpo e, como consequência, ganhar essa geração, ok? Não é o contrário, não é ganhar essa geração para encher a igreja. Então, a visão natural da mídia, a visão natural desse mundo, é que a obra deve ser feita através das tarefas, das coisas, né? Tem muita gente que pensa que vai entrar agora na mídia, principalmente esse movimento que nós temos tido nos últimos anos aí, das pessoas entrando na internet, e eles acham que vão ganhar o mundo, o país, através de mídia, de redes sociais, mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é que a obra tem que ser feita através do corpo, deve ser feita através do corpo. Nós não cremos em mídias. Nós temos usado esse tempo, as mídias têm sido importantes na nossa vida, mas não é isso que edifica o corpo. Nós vamos funcionar e nós vamos ser igreja, de acordo com a vontade de Deus, quando nós formos corpo que funciona. Então, nós não somos contra usar a mídia para ativar o corpo, mas o trabalho prioritário de um líder é levar o corpo a funcionar, amém, irmãos? Não é fazer célula, não é fazer culto. Tudo isso tem o objetivo de levar o corpo a funcionar. E quando eu falo corpo, eu estou falando de cada membro. Um corpo onde poucos membros funcionam é um corpo com problema. É um corpo defeituoso, é um corpo doente, ok? Então, uma vez que o corpo passa a funcionar, nós ganharemos a nossa geração, aleluia. Os irmãos estão chegando aqui agora que eu estou olhando, temos 27 pessoas online, glória a Deus. Irmãos, boa noite, quem está chegando agora. Não esquece de dar o seu hashtag presente aí, para a Tainá depois controlar a sua presença, amém? Então o primeiro alvo da célula não é multiplicação, mas é ser igreja. Claro que a gente quer multiplicar, mas o ser igreja vem antes. É por isso que nós cremos tanto na visão de célula, irmãos, porque nós entendemos que não dá para ser igreja se não for através das células. Não tem como nós exercermos nossos talentos num culto grande de celebração. Só na célula que é possível fazer isso. Então, o maior desafio de cada líder é levar a sua célula a ser uma microigreja, uma pequena igreja. A célula deve ser igreja antes de qualquer coisa. Para a gente ser igreja, a primeira característica, a primeira necessidade, a primeira coisa que é importante é que cada membro precisa ser ativado. Presta atenção. O papel do líder, um papel mais importante do líder é ativar cada membro para que ele se torne um membro ativo. Eu sei que nem todos se tornarão líderes. Nós entendemos que cada membro é um líder, cada sacerdote é um líder, porque o fato de sermos sacerdotes já nos faz líderes, mas nós sabemos que nós não vamos levar todos os membros a serem líderes de célula. Nós sabemos que alguns não vão aceitar esse desafio, mas o nosso papel como liderança é tentar trabalhar e ativar cada um desses. E mesmo aqueles que não querem ser líderes, pelo menos devem estar ativos, devem estar funcionando dentro da célula. Amém? Então, nosso alvo é ativar o corpo. E como que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Espera só um pouquinho, irmãos. Só passar o link aqui para o irmão que disse que não está conseguindo conectar. A gente precisa de uma secretaria. E como é que eu posso ativar cada membro do corpo? Então, primeira coisa,
Primeira questão é uma questão de mentalidade. Nós precisamos mudar a mentalidade. A nossa mentalidade de líder precisa ser uma mentalidade alinhada com a mentalidade de Deus. Então nós precisamos entender que todos que Deus colocou ali na sua célula possuem pelo menos um talento. Toda pessoa que é salva, todo membro que é salvo por Jesus, possui pelo menos um talento. E esse talento, isso fala do quê? Fala de que... Só um segundo, irmãos. Só um segundinho aqui. Amém. Fala que nós não podemos deixar ninguém de lado. Não existe essa mentalidade que muitas vezes nós vemos, que alguns não servem, que alguns não têm vontade, que alguns não querem saber de nada. Todos têm um talento. Todos estão capacitados por Deus a fazer uma obra por Ele estabelecida. Pelo menos um talento. Na verdade, a grande maioria dos irmãos possuem um só talento. E o nosso papel como líder era ativar essas pessoas, eles descobrirem qual é o talento deles e colocar. Então, todo salvo que é membro do corpo, ele possui pelo menos um talento. Senão, ele não é membro do corpo. Ele não faz parte do corpo. Ok? Então, a segunda coisa que eu tenho que saber, uma vez sabendo que todos têm um talento, que todos podem ser e vão ser usados por Deus, nós precisamos, como líderes, acreditar no potencial de cada membro. Nós precisamos extirpar, tirar do nosso meio aquela postura, aquela fala de que alguns não querem saber de nada. Esse não quer saber de nada. Aquela frase, né? Esse só Jesus. Quer dizer, quando você fala só Jesus, é porque na maioria das vezes você quer dizer que nem Jesus. Então, irmãos, o papel do líder é acreditar em todos, pedir para o Senhor estratégia, pedir para o Senhor palavra, pedir para o Senhor criatividade, para você levar cada membro da sua célula a funcionar. Ok? Essa é a parte mais importante da nossa liderança. Deixa eu voltar aqui no chat para mim não ficar perdido. Às vezes os irmãos estão querendo falar alguma coisa. Amém. Amém? Então acredite no potencial de cada membro. Se você não é capaz de usar-os de um talento, isso prova que perante Deus você não pode ser um líder. É preciso usar todos os irmãos e todas as irmãs, mesmo que aqueles que parecem inúteis. Mesmo aqueles que parecem que não tem jeito, nós precisamos pedir estratégia de Deus, pedir fé, pedir o que for necessário, criatividade para usar esses irmãos. Aquele líder que pensa que tem alguém que Deus não pode usar, ele não sabe nada a respeito da graça de Deus. A graça de Deus é aquela que nos capacita. Deus ainda é aquele que capacita aqueles que Ele quer usar. Não somos nós, não é a capacidade natural da pessoa, mas é a capacidade que Deus coloca dentro de cada um. E Deus tem o poder de transformar as pessoas. Não importa quem quer que seja, Deus ainda é um Deus que transforma pessoas. 1 Coríntios 15:10 fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Então no corpo não pode ter ninguém colocado de lado. Todos que pertencem ao corpo, todos que pertencem ao Senhor, são membros do corpo e precisam funcionar. E como é que eu ativo? Como que eu percebo que um membro é ativado? É aquele membro que trabalha para o corpo, que trabalha para a igreja, ok?
Aqui Paulo fala que a graça não se tornou vã. Por quê? Porque ele trabalhava, ele trabalhava. Por isso a graça não se tornou vã. Sinal daqueles que são ativados é que eles trabalham. Trabalham, não estou falando, claro, os irmãos estão entendendo, né? Não é trabalhar no mundo secular, mas é trabalhar para que o corpo funcione. É fazer parte desse corpo. É ser um membro ativo, é ser um membro que colabora, que coopera, que participa. Irmãos, e eu quero abrir um parênteses aqui. Funcionar, trabalhar, não é participar da reunião de célula, amém? Eu percebo que muitos, às vezes, confundem ser corpo com participar da célula. Eu não estou falando aqui que não é bênção, irmãos, quando você ativa as pessoas. Na verdade, você ativa as pessoas através da reunião de célula. Mas, irmão, se um irmãozinho lá da sua célula, só porque ele está fazendo o quebra-gelo na célula, você está achando que ele está ativado, acho que você precisa avaliar um pouco mais a sua compreensão do que é ser corpo. Amém? As pessoas são ativadas quando passam a funcionar de fato, além da reunião da célula, além de fazer um simples e mero quebra-gelo, ok? A célula, então, esses momentos são importantes para as pessoas se destravarem, perderem a vergonha, perderem a dificuldade que tem de falar, mas para funcionar como um membro, principalmente fora da célula, ok? Ou então na célula, mas de uma maneira espiritual. Nós vamos falar mais disso para frente, ok? Terceira coisa importante, para ativar um membro no corpo, creia que a obra é feita pelo corpo e não apenas por alguns membros. É claro que nós temos aqueles que são colunas na igreja. E aqueles que são coluna, eles de fato carregam um peso maior que os outros. Algumas pessoas são chamadas para serem colunas. E aqueles que são chamados para serem colunas, ele tem essa característica. Coluna é aquele que suporta peso. É aquele que tem maior responsabilidade. E não tem nada de errado nisso. Alguns são chamados para isso. Mas, independente disso, todos têm que funcionar, ok? Não apenas alguns membros. Então, uma célula onde só o líder trabalha, só o líder prega, só o líder compartilha, só o líder traz visitante, ou às vezes tem um irmão lá que traz visitante, é uma célula que precisa ser trabalhada. O líder precisa perceber isso e trabalhar para ativar os outros membros, né? Então, não importa. O que importa não é quanto peso você suporta, mas quantos de um talento você levanta para trabalhar. Então tem líderes às vezes que ficam se sentem poderosos porque conseguem levar uma célula a multiplicar em 2, 3 células, mas ou então que enchem, né, principalmente que enchem uma célula. Mas quando você entra ali e vê a realidade de cada membro, você vai perceber que, na verdade, é só o líder que faz, é só o líder que trabalha, é só o líder que ora, é só o líder que aconselha, é só o líder que... Ele faz tudo. Então isso não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus tem para nós como igreja, ok? Então, se você é o único que está ocupado o tempo todo na célula, isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Nós, às vezes, confundimos, né? Nossa igreja é uma igreja que fala muito de cuidar. E o cuidar é algo importante. Mas nós não cuidamos simplesmente por cuidar. Toda pessoa é cuidada com o objetivo de sarar, de curar, de levar ela a amadurecer, para que depois de cuidada ela se torne alguém ativo, passe a funcionar. Então, se você está cuidando bem dos seus membros, mas não está levando eles a funcionar, você
não está sendo igreja, não está fazendo o papel que é esperado de um líder, amém? Um líder é aquele que ativa o corpo, que ativa a célula, que ativa cada um, cada membro, cada uma das pessoas, e ele vai ficar em crise quando alguém não funciona. Ele vai buscar, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai trazer estratégia, vai buscar estratégia, vai conversar, vai pedir para o Senhor, mas em nome de Jesus todos vão funcionar, amém? A obra lá no mundo é feita por gente talentosa, mas a igreja é feita com todo o corpo. Na verdade, irmãos, cada dia mais eu tenho aprendido isso. Nós não buscamos pessoas talentosas, nós buscamos pessoas fiéis. É com os fiéis que nós fazemos a obra e não com os talentosos. Antigamente, essa conversa de excelência é uma conversa muito perigosa, de fazer as coisas com excelência. Nós trabalhamos com pessoas fiéis e não com pessoas excelentes. E aí, excelência é algo também muito relativo. A excelência de um pode ser diferente da de outro. O interesse é que nós façamos da melhor maneira que nós possamos fazer. Cada um vai fazer o seu melhor. Mas essa questão de querer fazer perfeição, leva, na verdade, os de um talento a se retraírem. Se você é daqueles líderes que fica cobrando perfeição, que você não dá lugar, não dá espaço para erro, o membro de um talento, ele sempre vai ficar retraído. Ao invés de ele ser levado a funcionar, ele vai se retrair. Nós temos que ser líderes que dão espaço para erros, espaço, liberdade, para as pessoas fazerem da maneira que elas acham, que elas pensam que faz, e nós ensinarmos elas a fazerem de maneira correta. Mas todos precisam ter liberdade, espaço para errar, espaço para fazer da maneira que eles entendem como fazer, para poder ser alinhado, ok? Acredite em cada membro de todo o seu coração. Deus está em paz de chamá-los para fazer parte do corpo. Você precisa estar em paz também para treiná-los para isso, para serem parte do corpo, ok? Rejeite toda visão natural de igreja, é o quarto ponto. O mundo só será ganho pelo corpo, não pelos membros mais talentosos. Irmãos, os membros mais talentosos vão ser aqueles que vão treinar o corpo. Não se iluda, não se iluda. A igreja não avança, não cresce enquanto nós não edificarmos os de um talento e levá-los a funcionarem. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não está escrito lá que a porta do inferno não prevalecerá contra o pastor, contra o líder talentoso, contra o apóstolo poderoso, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o corpo. Quando os de um talento se levantam, é que o inferno retrocede. Então, não se iluda que o fato de a gente ser muitas pessoas, muitos crentes, num local ali tem igreja. Somente o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Cristo depende do funcionamento de cada membro. Então, você pode ter lá um monte de pedra. Como nós falamos em outras aulas, você vai num depósito de material de construção, você vai encontrar lá cimento, tijolo, areia, janela, porta, mas não é uma edificação. Uma edificação é tudo isso de maneira ordenada, funcionando, colocada em uma tal disposição que as coisas funcionam. É a mesma coisa a igreja. Você pode ter lá um monte de pedra, mas um monte de pedra não é o corpo funcionando. É como aliás, é algo morto, é algo que não tem vida. Então a igreja é simplesmente todos aqueles de um talento, agindo, trabalhando, ativados como um corpo. Essa é a revolução que nós precisamos ver e que nós veremos nesses dias, amém, irmãos? Todos os membros ativados.
Então, o mundo aí procura os mais talentosos, os mais excelentes, mas Deus procura aqueles que não possuem valor para o mundo. Então, se você é um líder que está procurando aquele que funciona na sua célula, você precisa mudar essa mentalidade, mudar a sua maneira de pensar. Não é assim que Deus enxerga. O nosso papel como líder é pegar aqueles que aparentemente não têm condição, que não têm capacidade de treiná-los até que eles se tornem membros valorosos, ativos para o corpo, ok? Então, a igreja não é uma questão de tarefa realizada. A igreja não é uma questão de você fazer coisas, mas é uma questão de ativar todos os membros que estão envolvidos nessa obra, ok? Todos os membros de um talento. Quando eu falo de um talento, os irmãos sabem, a tendência de um talento é enterrar o talento. É a tendência da carne, a tendência de todos aqueles que são por causa do quê? Por causa de medo, eles têm medo, não têm segurança, mas nós somos aqueles que precisam reafirmar que Deus os escolheu, que Deus os chamaram, que Deus os capacitaram, ou capacitou, vamos falar no individual, fica melhor, o capacitou, que Deus olha para ele e enxerga um potencial. Mãos, o dia que nós levarmos, o dia que nós fizermos a igreja funcionar com todos os de um talento, nós vamos ver uma revolução, vai ser poderoso. Nós precisamos ativar todos os membros, ok? Então, a gente não pode pensar que uma vez que o trabalho está sendo feito, o nosso está tudo bem. Então, é muito comum a gente ver líderes de célula achando que está tudo bem porque a célula está funcionando, porque toda semana ele reúne, porque toda semana a maioria dos membros estão lá, uma célula de 12 membros tem uma média de 10 frequentando, de vez em quando tem um visitante, eles levam 2, 3 pessoas para o encontro. Então ele pensa que porque isso está sendo feito, o trabalho está tudo bem, mas não é verdade. O nosso trabalho é levar o corpo a funcionar, e não uma reunião de célula, apenas uma reunião de célula ser uma reunião bem feita, ok? No mundo, a visão é escolher apenas aqueles com quem a gente se identifica. No corpo, nós somos conectados uns aos outros, irmãos. Nós não andamos por afinidade. Nós não caminhamos com as pessoas porque temos afinidade com elas, mas nós caminhamos porque tem um propósito para ser cumprido. Então Deus nos une para um propósito. Muitas vezes nós não temos afinidade nenhuma, mas uma vez que estamos junto com uma equipe, uma vez que Deus nos dá uma equipe, nós precisamos entender que através dessa equipe é que nós vamos realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, no dia que todos de um talento se levantar, nós veremos o corpo de Cristo entre nós. Vai ser poderoso isso. Deixa eu ver aqui. Amém. Irmãos, quinto ponto, como ativar um membro? Não desista dos que enterram o talento. Aqueles que são de 5 talentos, 3 talentos, não precisam muito da nossa liderança, mas os de um talento, constantemente, sempre eles vão estar tendendo a enterrar o talento novamente. Qualquer dificuldade, qualquer resistência, qualquer questão que abala ele, às vezes emocionalmente, leva-os a enterrar o talento. Então, nosso papel como líder é estar sempre levando esses a serem ativados, sempre eles a voltarem na posição de negociar o seu talento. Não estou dizendo que é fácil ativar esse membro de um talento. Normalmente, os de um talento não são cheios de vida, não têm vigor espiritual, normalmente são passivos, por isso que a gente precisa orar por eles continuamente, insistindo, até que ele se ative. Amém, irmãos? Nós não podemos desistir de ninguém que está no nosso meio. Jamais devemos olhar para uma pessoa e falar, esse não tem jeito. Insista, insista. Irmãos, eu sou um exemplo daquele de um talento que não desistiram e se tornou um membro ativo no corpo. Se tivessem desistido de mim, com certeza hoje eu não estaria onde eu estou. Não estaria onde eu estou.
os de um talento sempre vão ter uma justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Vão dizer que a liderança é exigente, que é dura. Eles acham e eles pensam, e não é uma mentira isso, é assim que eles enxergam, que eles não conseguem responder, dar a resposta correta, mas nós temos o papel de levá-los a compreender que Deus tem algo poderoso para cada um deles e que Deus capacita aqueles que Ele quer usar. Deus não procura os capacitados, mas capacita os escolhidos. Muitos são tímidos e eles se escondem o tempo todo porque presume que quem tem um talento, que o talento dele é tão pequeno que não vale nem a pena tentar fazer alguma coisa. Então, quantos líderes aí são assustados, tímidos, né? Se encolhem diante de uma circunstância, diante de uma situação, diante de um grupo de pessoas, mas nós precisamos levá-los a entender quem eles são. São chamados, escolhidos, e esses é que vão fazer a revolução na igreja. Então, ninguém falou que ia ser algo fácil, não. Não é fácil. Não é fácil levantar os de um talento. Mas nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento, que nós estamos trabalhando pela edificação do corpo. Se você falhar em ativar esses de um talento, a sua liderança fracassou completamente. Amém? Presta atenção. Se você falhar em ativar os de um talento, a sua liderança fracassou completamente. Então, eu sei que muitos não agem tentando trabalhar, focando nisso, porque talvez não tinham essa compreensão. Mas hoje o Senhor está alargando sua visão. O seu papel como líder é ativar esses que não fazem, que não trabalham, ok? Nosso papel não é reunir pessoas a cada semana, simplesmente para levá-los a uma reunião onde eles ouvem e comem o lanche e vão embora. Não, nós reunimos essas pessoas com um propósito. Por isso que é tão importante você ter revelação, consciência do seu papel. E é um papel de extrema importância. A posição mais importante dentro da nossa igreja é a posição do líder de célula, porque é ele que é o fator principal para o crescimento, para a ativação de cada membro, ok? Sexto ponto, mantenha a igreja na simplicidade. Então, quando o trabalho e a estrutura da igreja se torna muito complexa, muito cheia de coisas, as pessoas sentem medo de se envolver. Por isso que nós temos que ser aqueles que se preocupam em levar, em focar na visão. Nós temos uma visão, essa visão é uma visão simples. Tem que ser feito de uma maneira onde todos na igreja saibam como acontecem as coisas. Nós temos que chegar num ponto onde você chega e pergunta para qualquer membro como funcionam as coisas dentro da videira, e ele sabe explicar, independente se ele é um líder, um discipulador, um pastor, ou um membro ali que está iniciando na célula. Em pouco tempo ele precisa compreender como que a igreja funciona, como que é a maneira de nós agirmos. Por quê? Porque são coisas simples. Por isso que é tão importante a gente focar nas células, em funcionar na célula, fazer as coisas acontecerem através da célula. É por isso que é tão importante nós focarmos naquilo que é a nossa visão. Amém, irmãos? Por isso que nós não podemos ficar muito perdidos em outras atividades que não a célula. Não estou dizendo aqui que não seja importante algumas coisas, mas não é papel do discipulador e nem do líder de célula ficar criando atividades além da célula. Pelo contrário, é papel do líder focar nos membros para ativá-los e fazer o que for possível. E, com certeza, a igreja, os pastores vão prover ocasiões aí, material, treinamentos específicos para algumas áreas, por exemplo, curso de casais, criação de filhos e tudo mais. Mas não é papel do líder
fazer um curso de casais, por exemplo. Por quê? Porque isso tira o foco da célula, tira o foco do membro. Amém? Vamos lá. Por isso que a gente tem que manter esse trabalho simples. Nossa estrutura flui através das células, eu falei isso. Nós não nos envolvemos em grandes projetos, mas nós nos reunimos para ser uma igreja numa célula. Sétimo, haja como um facilitador. Então, todo líder precisa se ver apenas como um cooperador. Amém, líder? Você que vai se tornar líder, você que já é líder, você precisa ter essa visão que você é um cooperador, um facilitador, alguém que vai levar o membro a perceber que ele precisa ser ativado. Então, por isso que nós somos totalmente contra e tentamos e insistimos que um líder, por exemplo, não pode pregar na célula. A célula não é lugar do líder falar. Ele tem que levar todos a falarem, a todos a falar na célula, porque ali é o momento que ele percebe aqueles que estão fluindo, os que não estão fluindo. Mas um líder, por exemplo, que fala o tempo todo na célula, como é que ele percebe a célula? Como é que ele percebe cada um? Eu, infelizmente, visito algumas células que têm pessoas que jamais falam. Por quê? Porque tem uns que falam muito e outros que não falam. E não, eu não estou dizendo que isso é o mais importante, não. Mas alguém que precisa ser ativado. Um dos passos iniciais é ele conseguir se expressar ali no grupo dos irmãos, né? O líder é apenas o servo que serve os outros servos. O líder não é aquele que tem que ser... Né? Muitas vezes o líder ele quer ser respeitado, ele quer ter uma posição de chefe. Nós, como líderes, somos aqueles que servem os servos. Deixa eu acelerar aqui, irmãos, que o nosso tempo está avançando. Nunca tente controlar os irmãos. Nós não controlamos o rebanho. A gente simplesmente alimenta o rebanho, ok? As ovelhas seguem, não é porque nós mandamos, mas o pastor, o líder, ele vai na frente e as ovelhas seguem ele. Rejeite, irmão, em nome de Jesus. Rejeite todo pensamento clerical. Nós não somos melhores que o rebanho. Apocalipse 7 fala que o cordeiro vai nos apacentar. Não diz que o pastor vai nos apacentar, mas diz que o cordeiro. Significa que o quê? Que ele faz como um de nós para cuidar. Ele se faz como um de nós para cuidar de nós. Ok? É muito fácil para o pastor falar: a ovelha não sabe fazer, essa ovelha não consegue liderar, essa ovelha não consegue fazer o que precisa ser feito, porque ele não é ovelha, ele não sabe o que é ser ovelha. Mas pensa só, quando uma ovelha, quando um carneiro, quando o cordeiro, ele mesmo, se torna aquele que vai apacentar os outros cordeiros, ele sabe o que se passa na vida de cada um dos membros. E ele se identifica com as dificuldades, ele tem paciência com as dificuldades, ele tem paciência e ele sabe que nem todos conseguem fazer tudo na mesma velocidade. E ele conduz todos aqueles a chegarem a um lugar, ok? Esse é o nosso papel como líder. O diabo é o rei dos escravos, mas Jesus é o rei dos reis. Então significa que no reino de Deus, o líder leva seus liderados a serem como ele. Nunca trata os liderados como inferior ou como incapazes. Jesus é rei dos reis. Então ele nos enxerga, todos nós, como ele se enxerga. Ele não se coloca, nunca se colocou numa posição superior, nunca tratou ninguém como incapaz. Nós também temos que fazer da mesma maneira. Lembre-se que o objetivo principal do líder é treinar novos líderes. Líderes geram líderes. Eu já falei disso, né? Dê espaço para erros na célula.
Não espere que alguém cresça até o ponto de não errar para depois liberar ele para funcionar na célula. Um pequeno erro sempre deve ser ignorado, a menos que ele se repita, a menos que o erro se torne um problema, né, no meio do rebanho. Mas nós podemos tolerar e devemos tolerar pequenos erros. Então, corrigir uma pessoa a todo momento, todo instante você ficar corrigindo cada pequeno erro, faz as pessoas se tornarem inseguras de fazer qualquer coisa. Isso destrói a confiança e a criatividade dela. Então, no corpo de Cristo, a gente não deve ficar corrigindo toda hora, né? O corpo de Cristo não é uma doutrina, mas é algo vivo. Então, somente quando cada membro funciona é que a gente tem esse corpo funcionando. Somente onde há corpo é que a gente tem igreja. Ok? Presta atenção. Somente onde há corpo é que nós temos igreja. Somente onde todos funcionam é que nós podemos falar que aquilo é uma igreja. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter receio. Se de fato é corpo de Cristo, a gente deve acreditar que ele pode funcionar, que ele vai funcionar. Ok? Se é corpo de Cristo, vai funcionar. Então, 9, delegue responsabilidade a todos. Não tem como ser ativado se a gente não for desafiado a fazer alguma coisa. Então, o papel do líder é desafiar aqueles a fazer alguma coisa. Busque ter discernimento da parte de Deus. Busque ter direção da parte de Deus. Algum trabalho que às vezes para alguns pode ser algo cansativo, pode ser tédio para outros. Então tem coisas na igreja que alguns não conseguem fazer porque se sentem entediados. Mas outros não, outros eles conseguem fazer sem problema nenhum, não tem dificuldade de fazer. Então nós precisamos ter discernimento de levar cada um. Na igreja precisa haver tanto Martas como Marias, ok? Vão haver Martas e vão haver Marias. Quando Jesus repreendeu Marta, ele não falou que o que ela estava fazendo era algo errado. Ele nem falou, para de fazer o que você está fazendo. Ele simplesmente falou, olha, Maria escolheu a melhor porção. E isso não vai ser tirado dela. Mas ele jamais chegou e falou, não faça isso, você precisa fazer outra coisa, para de fazer isso para fazer. Não, até porque alguém precisava fazer o que ela estava fazendo. Ou, afinal de contas, alguém precisa fazer o serviço, mas nós precisamos perceber isso. Algumas pessoas não conseguem fazer um tipo de serviço, mas conseguem fazer outro, ok? Então a gente precisa perceber o limite e a capacidade espiritual e natural de cada um. E nisso levar como um maestro, né, leva uma orquestra a funcionar, a todos funcionarem de maneira harmoniosa, ok? Mas todos precisam ser envolvidos. 10, esforce-se para envolver tanto Marta como Maria. Já falei aqui, ok? Na vida da igreja a gente já aprendeu que a coisa mais importante é gerar filhos e não fazer coisas. No entanto, fazer coisas continua sendo necessário. Precisa fazer. Gerar filhos é mais importante. Mas uma vez que o filho nasce, precisa cuidar, precisa limpar, precisa ensinar, precisa educar. Então precisamos fazer coisas. Mas nós precisamos entender que todas as coisas são feitas voltadas, focadas para o propósito de gerar filhos. Amém? Em João 12 e Marcos 14, a gente tem um quadro ali da casa de Deus e a gente tem a presença de Jesus, Marta e de Maria e de Lázaro e de Simão o leproso. Maria aponta para a intimidade, para a ministração, mas Marta fala do serviço diaconal, do trabalho que é feito, do trabalho do diácono. A Maria aponta para o sacerdócio, mas Marta fala do trabalho dos levitas. Então, no ministério de Jesus, os discípulos tinham que agir como Marta e Maria.
Na maior parte do tempo eles ministravam as pessoas, mas também tinham que se envolver na organização. Você se lembra? Tem uma passagem que Jesus manda eles irem na frente, preparar o lugar lá onde que ia ser feita a ceia. Ok? Então, quando o Senhor multiplicou os pães, teve a necessidade dos discípulos distribuírem os pães e depois recolher os 12 cestos cheios. Mano, imagina você organizar aquele monte de gente. Com certeza deu muito trabalho. Deixa eu avançar aqui que nós precisamos correr. Lá no posto de Sicar, em João 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, Jesus mandou os discípulos comprar alimento. Eu não sei, né? Nós não sabemos porque foi necessário todos eles irem. Mas certamente um escolheu o produto, o outro negociou, tinha alguém que era responsável por ter o dinheiro, por pagar, e outros carregaram. O Senhor mandou Pedro e João prepararem o lugar para a ceia, já falamos disso. Em Atos 6 foi necessário levantar diáconos para servirem as mesas. Então todo irmão tem que participar desse serviço espiritual e também do serviço prático. Todos devem ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Então nós não ensinamos que tenham aqueles que cuidam só das coisas espirituais. Todo mundo é tudo ao mesmo tempo. Mas possivelmente os de um talento serão mais Marta do que Maria, ok? Não tem nada de errado nisso. O que importa é que eles participem do corpo de alguma maneira. Hoje a gente tem diante de nós a visão de Deus para produzir uma revolução. Que tipo de obra nós estamos fazendo? Há somente alguns que trabalham? Há vários líderes talentosos fazendo trabalho de todo mundo? Todos os servos do Senhor têm um lugar nele? Nisso está o segredo do sucesso, do propósito divino. Senão, se a gente não puder resolver isso, a gente não vai ter uma igreja de forma viva e prática. Amém, irmãos? Então, nós encerramos essa aula aqui. Eu queria dar alguns minutos aí para os irmãos fazerem perguntas. Eu peço perdão que nós avançamos um pouquinho aqui no tempo, mas a segunda aula, que na verdade vai ser a terceira, ela é mais rápida e eu imagino que nós vamos conseguir alinhar o tempo aí, tá bom? Se você tem alguma pergunta, vai fazendo aí. Se não tiver, eu vou aguardar 1 minuto. Daí nós paramos 5 minutinhos para você tomar uma água, fazer um pipi rapidamente. Amém? Aleluia. Hoje começou 29, tem 23. Ai, irmãos. Nenhuma pergunta, irmãos? Estão aí? Amém. Então, já que os irmãos não estão fazendo pergunta, podemos fazer um intervalozinho de 5 minutos, ok? Aqui para mim é 21 horas, então 21h05 eu retorno com a transmissão, tá bom? Até já.